Amantes da justiça divina, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Em Mateus 20, do 1 até o 16, Deus fala: muitos dos primeiros serão os últimos, muitos dos últimos serão os primeiros. É o que está também narrado na parábola do agricultor que plantou e que saiu a chamar os trabalhadores para a sua vinha, que chamou pessoas pela parte da manhã, outros a meio-dia e outros à parte da tarde, mas pagou um salário igual para todos. Aqueles que tinham trabalhado o dia todinho, tomando sol, reclamaram, mas o agricultor falou: eu quero pagar igualmente para todos. Então, muitos dos que chegaram por último serão também tratados como os primeiros, porque depende da vontade de Deus, do que Ele quer dar, de como Ele quer fazer, e não da nossa justiça. A nossa forma de julgar é diferente da forma que Deus julga, né? O humano não faz igual a Deus. A ira humana não opera a justiça divina, diz o apóstolo Tiago. Em Mateus 20, do 1 ao 16, está escrito, então, né, muitos dos primeiros serão os últimos, muitos dos últimos serão os primeiros. Então, aquele que mais servir no reino dos céus é o maior no reino dos céus. E quem mais serviu aqui na terra foi Jesus Cristo. Então, se muitos dos primeiros serão os últimos, muitos dos últimos serão os primeiros, muitas pessoas que estão a praticar maldade, que estão explorando outras pessoas, que estão causando dificuldade para as outras pessoas, para o funcionamento do mundo à sua volta, se eles se arrepender e ver que estão fazendo errado e decidir temer a Deus e seguir, eles serão também, pagos, né, como um trabalhador a serviço de Deus, como servo. Eles serão como aquele trabalhador que chegou por último ali, mas que trabalhou um pouquinho e que decidiu seguir ao lado de Deus. E aí Deus considera e aceita ele no reino dos céus. Na verdade, Jesus falou: eu vim para que todos tenham vida e tenham com abundância. Então, é para todos. E só depende de cada um, né, decidir por ele mesmo, temer a Deus. E por que Deus trata assim? Porque não é de acordo com as nossas obras, é de acordo com o plano dele. Então, se ele decide que uma pessoa passou a vida toda fazendo coisa errada, mas depois ele se arrependeu, Deus quer aceitar ele junto com as outras. Deus vai colocar aquela pessoa, né, como um filho ali, porque ele voltou para Deus. E da mesma forma, as pessoas que estão temente a Deus, seguindo, eles têm que vigiar, eles têm que se segurar e atravessar o deserto, ser fiel até o fim, procurar se esforçar, né? Fugir do mal e ele se afastará de vós, Jesus fala. Então, sempre procurar fazer isso. Resista ao mal e ele se afastará de vós. Sempre. Até que venha a glória de Deus, o poder para revestir e para blindar, né, os seres humanos, com essa segurança que só Deus pode dar, né, para que a gente viva livre do mal para sempre. Mas isso só virá com o reino dos céus. Até lá a gente tem que resistir, a gente tem que ser forte, lutar, vigiar e procurar desviar do mal, assim como fazia o Jó, mesmo sabendo que não é pelas nossas forças, mas tentar procurar desviar. E para desviar do mal a gente tem que estar mais alinhado com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, né, em querer fazer a vontade de Deus, em temer a Deus. E aí não é porque a gente não precisa saber mais, a gente não precisa ter todo o conhecimento, porque Maria de Nazaré, ela não sabia de nada, mas ela tinha apenas o princípio da sabedoria, que era o temor a Deus. Outros servos de Deus aí, ao longo da história, eles temiam a Deus, e Deus via isso no seu coração. Moisés, Deus via isso em Jó, Deus via isso em Abraão, que eles acreditavam e decidiram seguir ao lado, né, nessa esperança, né,
nesse Deus que eles acreditavam, que eles viam, e eles até passaram a ouvir a sua voz, a ouvir o seu chamado. Então a gente não precisa saber de muitas coisas para seguir a Deus, temer a Deus. Eva, Adão, eles não precisavam dominar e saber de todas aquelas coisas, embora eu acho que eles ajudaram a dar nome a todos aqueles seres, aquelas plantas, os animais, mas eles não precisavam saber de tudo, eles precisavam saber apenas aquela pouca informação ali verdadeira que vinha daquele ser que cuidou deles ali, que foi o primeiro ser que eles viu cuidando deles, dando atenção, dando instruções. Então eles deveriam continuar seguindo e temente, né, aquele ser que era o Criador, que estava do lado deles. Aquele Deus que toda tarde vinha passear no jardim, trazia as instruções diretamente, né, falando com o casal. Então eles tinham a informação de que se comer do fruto dessa árvore, certamente morrerá. E aí tinha 1 milhão, 1 bilhão de outras informações que eles não sabiam, mas que só Deus sabe de todas as outras informações. E aí Deus vai liberando, permitindo que eles vão, né, que os humanos vá tomando conhecimento à medida que Deus acha necessário. Mas eles ficaram curiosos, eles acreditaram noutra palavra, eles quiseram dar ouvido a outra instrução, né, a outra voz que veio para dizer que existia um mundo bem mais complexo, bem mais grande, bem mais cheio de variedades e bem mais possibilidade deles construir por eles mesmos muitas coisas e depender menos de Deus e se tornar assim igual a Deus, que eles mesmos gerariam o conforto deles, gerariam, supriria as suas necessidades, sem ter que esperar em Deus, sem ter que pedir para Deus. E esse casal acreditou. E é o que a gente vê hoje, as pessoas apegadas a muitas coisas do mundo, o mundo cada vez mais moderno, mais cheio de coisas, e a gente vai se apegando, e à medida que a gente se apega às coisas do mundo, a gente se afasta de Deus, a gente cria idolatria para a gente se aumenta o tempo da gente, se a gente está utilizando o nosso tempo com as coisas do mundo, automaticamente está diminuindo o tempo que a gente tem para falar com Deus, para acompanhar, para estar alinhado com Ele, para estar procurando servir, fazer a vontade dEle, para estar fazendo coisas que agradam a Ele, para estar se alimentando da palavra dEle, porque as coisas do mundo é diferente das coisas de Deus. O apóstolo Tiago falou que quem se torna amigo do mundo se faz inimigo de Deus. E aí, quanto mais amigo do mundo, quanto mais apegado às coisas, quanto mais a gente tiver expectativa, esperança nas coisas produzidas pelos humanos, construída, mesmo que aquilo nos prometa segurança, nos prometa conforto, a gente estará se afastando do conforto que vem do Criador, das coisas que vem do Criador, da proteção que vem do Criador. Porque o mundo moderno, a função do mundo moderno é desviar as pessoas, é tirar também as pessoas do caminho aonde Deus quer. Aonde Deus quer os humanos andando. Deus quer os humanos temente a Ele, porque sabe que se temer, eles vão chegar nos melhores resultados, eles vão desviar do mal, eles vão se livrar, eles vão produzir bons frutos. Vai ser bom para ele e para os que estão ali em sua volta. Mas se eles se afastar do caminho que Deus acha que é o melhor, que Deus sabe que é o melhor, eles vão acabar gerando consequências ruins. E isso Deus não quer, e por isso a instrução, por isso a palavra de Deus foi estabelecida para que a gente vá, ao longo da nossa história, da nossa vida, se alimentando dela a cada dia, como um pão nosso, de cada dia, todo dia a gente tem que estar absorvendo um pouco dessa palavra, né? E a gente não absorve todo de uma vez, porque só Deus é onipotente, onisciente, capaz de fazer isso, e a gente sempre vai precisar se alimentar dessa palavra, mesmo no reino dos céus, né? Porque Deus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, esse alimento é para sempre. Essas instruções a gente vai precisar para sempre buscar junto de Deus, que é quem tem todas as instruções. Então, Jesus vai voltar, uma segunda volta, e ele deixou alguns sinais
muitos dos quais estão acontecendo agora. Então, não é tempo da gente perder tempo, da gente ficar envolvido, né, com muitas coisas. Como Jesus falou para Marta, né? Marta, Marta, você está ocupada com muitas coisas, entretida com muitas coisas, né? E Maria foi conversar com Jesus e Marta ficou a reclamar e a chamar sua irmã para lidar com os afazeres, né? Sendo que essas coisas Jesus já sabe que passarão. Agora a presença com Deus não passará, né? Quem decidir seguir ao lado dele. Então Jesus pregando sobre um assunto sobre o qual ele mais pregou foi sobre o inferno. O inferno é algo que o inimigo de Deus tenta convencer as pessoas de que não existe. Para quê? Para que elas, uma vez que elas acreditem que não existe, elas vão fazer caminho que vai destinar para esse espaço, né? E aí elas vão enganadas por achar que não existe. Mas a gente sabendo que existe, a gente tem que procurar se alinhar mais a Deus para que a gente não vá para esse destino, né? Para que a gente se livre dessa vida de sofrimento eterno. Tem algumas religiões que diz que não existe o inferno, que simplesmente as pessoas se acabam e que a punição maior é elas deixar de existir para sempre. Mas a Bíblia fala diferente. A Bíblia, o evangelho que Jesus veio falar é de que algumas pessoas irão para a vida de abundância no reino dos céus e outras para a vida eterna de sofrimento, no lago de fogo, onde haverá choro e ranger de dentes, onde haverá sofrimento eterno. E aí, mais uma vez, né, sobre a parábola do agricultor, né? Se uma pessoa passou a vida inteira sendo uma pessoa boa, mas fez algo ruim e desandou do caminho no final de sua vida, é justo que ele vá para uma vida de perdição eterna? Deus construiu assim, né? Deus tem que haver a justiça. Então, se a pessoa, por um momento ali, ela decidiu abandonar a Deus, não temer mais a Deus e seguir o caminho errado, por isso que a gente tem que vigiar, a gente tem que estar realmente, verdadeiramente seguindo a Deus. E tem que entender, tem que saber que existe a perdição eterna, porque isso nos conduz a se movimentar, a se comportar de uma forma que agrade mais a Deus para que a gente não tenha esse destino. Porque mesmo sabendo que não é por nossas obras que nós vamos se livrar desse mal, mas Deus está vendo o nosso esforço, está vendo a nossa intenção, o nosso coração, está vendo o nosso temor, né? Se a gente decidir seguir, né, no caminho dele. Pois somente Deus pode nos livrar do mal eterno. Então o inferno existe, e aí se a pessoa pratica maldade toda a sua vida, mas no último momento ele se arrepende ali na hora da sua morte, né? Meu avô falava isso. Se a pessoa se arrepende verdadeiramente, Deus vê todas essas coisas, sabe, entende e sabe fazer a leitura de todos os corações. Então, ele vai ver que aquela pessoa se arrependeu realmente, que ela decidiu temer a Deus e seguir no caminho de Deus. E ele perdoará e dará um bom lugar, né? Um destino bom para aquela pessoa. É como a parábola dos agricultores, né? Dos trabalhadores que foram para a vinha. Um veio já à tarde, já no final, mas ele ganhou também um salário igual aos outros. Quer dizer, ele ganhou também um lugar no reino dos céus, porque o pai quis dar, porque o agricultor quis pagar para ele também. Então, aqueles trabalhadores que falaram, a gente trabalhou desde de manhã tomando todo o sol e só ganhamos a mesma quantia do outro. A justiça de Deus é ele quem determina como ela é feita. E a palavra de Deus diz que não é pelas nossas obras. Então, um que fez mais obra do que o outro não significa que ele tem um lugar melhor. Deus fala apenas que existe galardão e que galardão é ele quem vai determinar, mas só em ter se livrado do mal e estar numa vida
de alívio numa vida, de prosperidade. Não importa se a gente vai ter um salário pequeno ou grande, né? Mas a gente sobreviver e passar a viver eternamente numa vida, num lugar bom, já, já tem valido a pena a gente ter temido, ter seguido ao lado do Criador. Né? Mesmo que lá no reino dos céus exista galardão, uns tenha mais, outros tenha menos. Isso sempre foi a forma de Deus trabalhar. Né? Deus, ele fala que aquele que tem muito mais será dado, ao que não tem será tirado até o que acredita ter. Então, tem pessoas que têm mais. Deus trabalha dessa forma, Deus constrói o mundo com hierarquia, onde um sabe mais do que o outro, onde um é maior do que o outro, onde um é mais chefe do que o outro é servo, outro é escravo, um é pai, o outro é filho, então o filho obedece às instruções do pai. É dessa forma que Deus constrói, que Deus é feito e que é feito as coisas de Deus. E aí eu creio que no reino dos céus é dessa mesma forma. Existirá a diferença de um para outro, mas todos faz parte do mesmo reino, né, que Deus vai criar, que trará prosperidade e todos terão um lugar para viver. E aí um reino dos céus onde não haverá mais pranto, nem clamor, nem dor, onde nenhum residente dirá estou doente, onde haverá bastante cereal, então essa coisa da fome que as pessoas dizem, né, não existirá. Construirão casa e nelas habitarão, então Deus é um Deus que capacita os escolhidos, então eles saberão construir suas casas. Não plantarão e outros comerão, porque agora a produção é orientada pelo comércio, pelo lucro, e aí muitas pessoas não têm, ao passo que outras têm sobrando, às vezes joga fora. No reino dos céus não, é só cada um plantará e ele mesmo colherá para si ali, então é mais prudente, né, essa vida onde a gente não tem que, que trabalhar muitas horas por dia para dar uma superprodução, para poder ganhar um salário. Lá não, a gente trabalha para si mesmo, cada um. Mas só Deus quem vai fazer isso, só Deus quem vai trazer essa harmonia, esse só pensamento. O reino dos céus não existe a democracia, porque democracia é o governo do homem para o homem, o governo feito pelo homem para o homem. E o homem é injusto, o homem caiu no pecado, o homem tem a tendência do pecado, então ele não sabe governar. Mas Deus sabe. E a gente que é temente a Deus, que se fará temente a Ele, a gente aceitará o modo dele de governar, porque sabe que não existe nenhuma outra forma de governar melhor do que essa. E aí a gente vai sentir a felicidade, né? A gente não vai querer contradizer, a gente vai sentir seguro em ver que os planos, o modo de governar é o melhor que existe, né? O modo que Deus estabeleceu no reino dos céus. E aí a gente não vai querer criar leis, porque já existe a lei, já existem as formas de Deus. Então não existe a democracia, mas existe um Deus que é construído assim, como eu falei, na hierarquia, onde ele é o maior ali e existem as outras pessoas, né, todas iguais ali, seguindo as orientações dele para sempre. Porque nas leis humanas aqui, na democracia, nessas, uma hora está de um jeito, as leis ficam velhas e as pessoas vão criando novas leis e vai modificando e não serve mais, não vale, não funciona. Mas lá tudo vai funcionar perfeitamente em harmonia. Mas só Deus, porque Deus fala que nenhum governante humano trará a prosperidade para o seu povo. Jesus fala apenas o reino dos céus. Qualquer um que tentar fazer é tentar enganar a população para tirar as pessoas de Deus, é a influência do inimigo de Deus, do anticristo, daquele que veio como ladrão para matar, roubar e destruir. Qualquer um que vier prometendo uma solução para sempre, ele não vai conseguir. Né? A gente vai ter um alívio ali, mas não é a prosperidade que vem com o reino dos céus. Mas nem por isso a gente deve deixar de procurar o melhor, de escolher o melhor aqui, porque Deus fala para a gente obedecer também à justiça, às leis humanas aqui, porque a gente colocar em primeiro lugar as leis de Deus, os princípios de Deus, mas obedecer também a nossos pais, o patrão pagar direitinho para os funcionários, o funcionário trabalhar sem enrolar, sem negligência, sem fazer coisas erradas, o filho obedecer o pai,
o pai tratar bem o filho, ensinar, dar as instruções. Então, a gente não trair, não se corromper. A Bíblia orienta para a gente fazer isso. Só que a gente sabe que quem vai governar de uma forma perfeita é apenas quem vai governar o reino dos céus, que é Jesus Cristo. Quem vai governar a terra através do reino dos céus. E a terra vai ser governada para os que habitarão na terra, né, que continuarão habitando na vida eterna de alívio, de prosperidade, né, de abundância. As pessoas que decidiram seguir no caminho largo, que não obedeceram a Deus, que se perderam no caminho, elas irão para a vida eterna de perdição, de sofrimento, onde o mal reinará para sempre. E as pessoas têm que estar ligadas nisso, que existe esse mal e que muitas vezes o sofrimento aqui, que a gente tenta desviar dele, é só um detalhe. A gente é humano, a gente tem medo da dor, da morte, de passar fome, de todas essas coisas, mas a gente deve entender, temer a Deus é entender que isso não é para sempre. É entender que a gente passará por isso. É entender que no mundo tereis aflição, como Jesus falou, mas que não é para sempre. E que nenhum governante desse mundo vai trazer o alívio eterno. Temer a Deus é entender que existe o inferno, mas que existe a possibilidade que Deus quer dar para cada um. Jesus falou, eu vim para que todos tenham vida e tenham com abundância. E aí é só seguir as instruções que ele mesmo deixou, que está na sua palavra, na palavra de Deus, que uma vez que a gente é orientada por ela, a gente estará gastando nosso tempo ouvindo, né, a Deus, e se a gente está do lado de Deus, a gente não está tendo tempo para esses apegos, essas coisas que tiram a nossa atenção e desvia do caminho. Então, basta a gente estar se alimentando da palavra de Deus, que automaticamente a gente estará se livrando do mal.